O que está escrito em Marcos 6 mostra um contexto político e social muito sombrio. A imagem é quase que teatral. Uma adolescente sendo exposta com uma dança sensual na frente de homens bêbados, poderosos e pervertidos, uma mãe depravada usando a filha e pedofilia como moeda de troca, um governo autoritário e opressor, e o preço por todo esse espetáculo, censura. O homem com uma das vozes mais fortes contra esse sistema corrupto foi silenciado e teve a sua cabeça servida em uma bandeja. Você percebe a semelhança com os dias atuais que o Brasil está vivendo? É porque o cenário é o mesmo. É a mesma estrutura de demônios trabalhando e orquestrando por trás das cortinas. Mas eu não quero ficar aqui falando sobre esse atual governo, até porque nem precisa, mas trazer clareza à luz da Bíblia, o principal objetivo do império das trevas por trás de tudo isso, para que você se mova, cumpra o seu chamado e se posicione como igreja. De alguns anos para cá tem ficado muito claro, através de plataformas de streaming, ideologia de gênero tentando entrar nas escolas, músicas cada vez com mais apologia ao sexo e ao crime, tentando redefinir os valores da nossa cultura, fazendo com que o pecado se torne normal. E principalmente no entretenimento, desenhos e conteúdos para crianças e adolescentes, até mesmo no algoritmo das redes sociais e jogos como o Roblox, bombardeando a mente deles com imagens e mensagens que causam uma erotização precoce, como o Felca tem exposto. E isso tende a ficar cada vez pior quando um governo que não tem por base princípios de verdade e justiça assumem o controle absoluto, porque eles vão conseguir calar todas as vozes contrárias, ficando assim muito mais fácil de aprovar e legitimar práticas que são contrárias à palavra de Deus. E o que deveria ser denunciado e condenado passa a ser chamado de normal, arte e expressão cultural. Em Romanos 1:28, que o apóstolo Paulo escreve, deixa muito claro que quando a verdade é calada, a mentira reina. E quando o pecado não pode ser chamado de pecado, o pecado se torna a nova virtude. E é isso que acontece quando ditadura e censura se instalam. A imoralidade cresce e se propaga sem nenhuma resistência. O objetivo do império das trevas hoje é corromper e deturpar a mente das nossas crianças e dos nossos adolescentes, para impedir que uma geração seja cheia do Espírito Santo e impedir que a profecia de Joel, que Pedro faz menção em Atos 2, para explicar a todos que presenciaram aquela manifestação sobrenatural quando o Espírito Santo desce, se cumpra. Da mesma forma que o diabo tentou impedir que se cumprisse a profecia de Gênesis 15, manipulando o governo humano para matar recém-nascidos, tentando impedir que Moisés nascesse, um homem que Deus usou para libertar o seu povo do Egito. Como ele também tentou impedir que se cumprisse a profecia de Gênesis 3, manipulando novamente o governo humano para perseguir e matar crianças, para que o nosso Messias não surgisse naquela época, Jesus Cristo. Ele não tem detalhe nem clareza do plano de Deus, mas ele conhece as profecias e percebe quando algo está para acontecer. Você percebe que no Antigo Testamento a perseguição a crianças era temporária e a mira do diabo estava sempre em um líder que Deus levantava para liderar o seu povo? Porque bastava ele corromper o líder do povo e o povo também se corrompia, como aconteceu no reinado de Salomão, Roboão, Acabe. Mas no Novo Testamento, durante o ministério de Jesus Cristo, isso muda completamente para sempre, porque agora Jesus está transferindo a sua autoridade espiritual sobre homens comuns, primeiro aos 12 discípulos, depois aos 70 que ele escolheu e enviou. Ele deu autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Em Marcos 16, depois da sua ressurreição e depois que ele envia os discípulos a todo mundo, Jesus ele lança um míssil bem no meio do império das trevas, com uma declaração que ele diz: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas e curarão os doentes. Ou seja, a quantidade de pessoas aqui é ilimitada. É a todo o que crê.
E em Mateus 16, Jesus edifica a sua igreja, garante que as portas do inferno não prevalecerão contra ela e dá à igreja as chaves do reino, para que aquilo que for ligado aqui também é ligado nos céus, e o que é desligado aqui é desligado também nos céus. Depois, em Atos 1, Jesus diz aos discípulos para esperarem ali, porque dentro de alguns dias eles receberiam poder quando descesse o Espírito Santo sobre eles. E em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre eles. O diabo não esperava por essa invertida. Imagina só, ele estava acostumado há milênios com um padrão. Ele perseguia um líder, corrompia esse líder e todo o povo se corrompia. Agora surge um carpinteiro e todo aquele que nele crê tem poder e autoridade no nome dele e pode ser cheio do Espírito Santo, mesmo o Espírito de Deus, que operou coisas extraordinárias através de Jesus Cristo. Agora você entende o objetivo dele por trás de todo esse cenário atual: redefinir os valores na nossa cultura, normalizando a imoralidade e impedir que uma geração seja cheia do Espírito Santo de Deus. E se Jesus Cristo nos deu autoridade espiritual, as chaves do reino para ligar e desligar, é porque ele espera que a gente use. E se ele derramou sobre nós poder e virtude do Espírito Santo, é porque ele espera que a gente entre em batalhas que humanamente são impossíveis de ser vencidas. Senão não faria sentido. Ensine nos seus grupos familiares, nos seus grupos de jovens, na sua igreja. Ensine para os seus filhos a utilizarem dessa chave do reino, dessa autoridade espiritual, declarando e desligando o fim de toda injustiça, o fim de toda a pedofilia, de todos os abusos, o fim da mentira, o fim da corrupção, e religar a justiça e a verdade, e que a vontade de Deus que há nos céus seja estabelecida aqui na terra. O diabo veio para matar, roubar e destruir os nossos princípios, valores e moral. Mas nós nos posicionamos como igreja e levamos vida e vida com abundância através da palavra de Deus e um relacionamento com Jesus Cristo.